Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o Putinho J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 20 de janeiro de 2016. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Apostos aqui já no nosso Debate 93, acolhemos com muito carinho os nossos debatedores, o apóstolo Alexandre Macedo, da Primeira Igreja Batista de Inhaúma, a cantora e compositora, a nossa menina da mesa de hoje, querida Edeni, o pastor Giovanni Malafaia, da Assembleia de Deus de Rio da Prata, em Bangu, e o pastor Anderson Zenito, da Comunidade Evangélica Shalom, em Parque Araruama. Todo mundo já aqui no nosso estúdio para começarmos juntos o nosso Debate 93 de hoje. Uma de nossas ouvintes nos conta uma questão que acontece em muitas casas, acontece com muita gente e a gente tem que estar preparado para equilibrar essa história. Tem muita gente que desequilibra, tanto de um lado quanto de outro. Diz aqui uma de nossas ouvintes: a minha mãe, ela cobra demais de mim. Ela só sabe reclamar e implicar, nada que faço é bom o suficiente. Ambiente difícil, né, gente? A pessoa cobra demais, reclama, implica, às vezes a pessoa vai lá e se empenha, nada do que ela faça ali é suficiente. Difícil, né? Continua aqui a nossa ouvinte: na verdade, acho que ela quer que eu seja uma espécie de cópia dela. Existe isso mesmo? Uma pessoa briga com a outra porque quer que a outra seja exatamente como ela? Você já conhece alguém que diz assim: olha, faça assim, aí você faz parecido. A pessoa diz: não, tem que ser assim. Aí você faz parecido, então não tem que ser assim. Aí você observa que a pessoa quer que você faça exatamente o que ela faz. Mas nem tudo tem que ser igual. Nós somos diferentes. Ou não, ou quando é pai e mãe tem que obedecer mesmo, tem que agir exatamente como ele ou ela quer. O que você acha, hein? Como mostrar à minha mãe que eu sou diferente dela? Uma pergunta que faz a nossa ouvinte. Como é que mostra isso sem ser agressivo, sem ser grosseiro, sem desonrar? Como conviver com alguém que só enxerga coisas ruins na gente? O que fazer quando cobranças, julgamentos e comparações destroem o amor? Qual o segredo para amar o próximo como a nós mesmos, apesar das diferenças? E aí você amplia. Tem aquela sua amiga, não tem? Aquela sua amiga, aquele seu amigo, pessoal do trabalho, pessoal aí da sua rua, do seu condomínio, do seu prédio, da sua vila. Tem gente que faz de um jeito, o outro faz de outro. Aí a pessoa implica, não tem que ser assim, mas assim. Tem gente que na igreja, então, hein? Fala aqui comigo, que não tem isso ou não? Tem que cantar desse jeito, tem que vestir desse jeito, tem que falar desse jeito. Tem coisa que é fundamental, tem coisa que não. Eu quero ouvir a sua opinião e a sua participação aqui no nosso Debate 93 de hoje, ouvindo carinhosamente os nossos debatedores, porque, minha gente, é quente, minha gente. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor Anderson, eu começo ouvindo a sua opinião. O senhor destaca a frase: como mostrar à minha mãe que eu sou diferente dela, não é isso? E eu queria ouvi-lo também sobre esse assunto. Afinal de contas, o que a ouvinte nos diz, perspectiva da ouvinte, né? Pode estar errada, mas é a perspectiva dela, de que a mãe vive implicando, reclamando, porque quer que a filha seja igual a ela. E nós não somos iguais, né, pastor? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, a paz do Senhor para todos. Agradeço esse convite de estar aqui nesta rádio
que tem sido um manancial, um divisor de águas no Rio de Janeiro. E neste momento, eu escolhi essa pergunta, na verdade, porque nós não podemos ser igual ao outro. E ela quer mostrar para a mãe que é diferente. E a Bíblia diz, não retribua a ninguém o mal por mal. E ela acha que a mãe dela quer que ela seja igual por um mal. De repente, ela não quer ser igual à mãe por algo que a mãe faz ou deixa de fazer. Produza e tente fazer corretamente o bem a essa pessoa. Então, para que ela mostre para a mãe que ela possa ser uma pessoa diferente, primeiro, ela tem que honrar esta mãe. Porque a Bíblia diz em Efésios 6 que nós devemos honrar os nossos pais. E os pais não provocar a ira nos filhos. Então, o primeiro princípio para que ela se mostre diferente é que ela deva honrar esta mãe. Ainda que a mãe provoque a sua ira. Ainda que aconteça isso. Edeni, querida, muito bom dia, seja bem-vinda. A nossa menina da mesa de hoje, que pensa você sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia aqui os meus colegas debatedores, a nossa audiência, que é mais do que qualificada, a audiência 93. Bom, eu penso que esse texto ele pode ser avaliado de alguns ângulos. Se essa moça que enviou, ela tiver uma certa idade, eu analisaria o texto de uma forma. Dependendo da idade dela, eu analiso de outra forma. Então vamos imaginar aqui que ela seja uma adolescente. A adolescente acha mesmo que está sendo cobrado o tempo todo. A mãe está falando uma coisa normal, uma cobrança, né, entre aspas, normal, mas que para o adolescente é mega exagerado, é super, master, hiper. E agora, se é uma pessoa já formada, maior de idade, né, vamos analisar por esse ângulo. Eu acho que se está incomodando, se para ela tá demais, até porque, como já foi dito aqui, ninguém é igual a ninguém, todo mundo, né, na ponta do seu dedo tem um DNA diferente, é o que nos diferencia de ser humano para ser humano. Eu acho que vale ela sentar com essa mãe, porque para mim diálogo é tudo, ainda que seja muito difícil, mas nada é impossível, ainda mais se ela pedir ajuda ao Espírito Santo, para que ela converse com essa mãe, porque esse tipo de convivência não leva a lugar nenhum, ou pior, até leva assim a um desgaste emocional muito grande. Nós vamos falar sobre os outros destaques, mas a princípio eu analisaria dessa forma. Dependendo da idade, pode realmente ser um exagero de quem nos enviou, mas pode ser exatamente o que a pessoa está vivendo. Isso é muito chato, não é assim que a mãe deve se comportar, porque por mais que a palavra de Deus nos diga para que é mandamento. Êxodo capítulo 20, o versículo 12 diz, é o único mandamento com promessa, mas em Efésios também, a mesma palavra que diz que nós devemos honrar é a mesma palavra que diz que o pai também não deve provocar, trazer a ira ao filho. Então tudo é palavra de Deus e tudo pode ser analisado, conversado e acertado, que é o principal, porque não dá, é mãe e filho não se deve viver assim. Muito bem, quero ouvir a opinião do apóstolo Alexandre sobre esse assunto. Apóstolo, bom dia, seja bem-vindo. Muita gente cobra de fato excessivamente, como tem gente que cobra porque precisa cobrar. O olhar da nossa ouvinte tá claro aqui, a mãe quer que ela seja uma espécie de cópia dela, é a perspectiva dela, ou seja, ela não vai alcançar porque ela não é igual, não vai ser nunca, não há possibilidade disso acontecer, mas ao mesmo tempo, como mostrar isso à mãe? Como é que lida com uma mãe que quer que assim seja? Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, JR, os debatedores, todo o povo da 93. Eu, quando estava lendo aqui a pauta, estudando, avaliando também, eu penso o seguinte: na verdade, há valores que toda mãe deseja passar para os filhos. Toda mãe, né, deseja passar, e costuma dizer, mas recebi isso da sua avó, é uma herança cultural. E provavelmente hoje há um choque de cultura, não tem jeito. Eu tenho filho adolescente, eu sei o que é isso. Então, mas é óbvio que lá na frente a própria filha vai agradecer. Mãe, eu quero te agradecer por aquele valor, por aquele princípio estabelecido. Então eu creio o seguinte, que foi como a pastora disse aqui muito bem, pastor Denis, que eu olho para esse texto por vários ângulos. E um dos ângulos que eu vejo agora como pai, como educador que nós somos, né, o pedagogo maior da família, eu vejo que há valores que a mãe não pode negociar. E há outros que aí sim, com o diálogo, com a conversa e à luz da palavra de Deus. Porque quando Paulo escreve esse texto, né, vós pais não provoqueis a ira dos vossos filhos, é interessante porque lá ele não usa nem mater, ele usa pater,
né? E a palavra ir ali no grego significa desestimular. Então o pater, né, o pai, ele tem tudo para desestimular. Então a mãe tem esse cuidado aí de não desestimular a filha, mas também, como a parte mais experiente, que eu quero crer que seja a mãe, avaliar como esse conflito vai se dar, porque a gente joga toda a responsabilidade no filho, né? O filho tem que obedecer, o filho tem que acatar, mas eu acho que cabe ao pai e à mãe também avaliar o seguinte: o que eu posso fazer para amenizar esses conflitos? Eu quero ouvir também a opinião do querido pastor Giovanni Malafaia. Muito bom dia, seja bem-vindo. Sua opinião sobre esse assunto, meu querido. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia aos debatedores, Deus abençoe nesse debate. O interessante é que o tema hora falado aqui, e algo me chamou muito a atenção, porque um dos princípios básicos de nós, do nosso dia a dia, no nosso cotidiano, em toda a nossa vida, ou espiritual ou social, é o princípio do livre-arbítrio, que nós temos que ter o poder de escolha do que nós vamos fazer, como nós vamos agir, da maneira que vamos pensar. Por mais que a mãe seja possivelmente o referencial para a sua filha, a mãe não pode exigir que a filha seja uma cópia idêntica da mãe. A filha tem a sua própria escolha, a filha tem a sua própria orientação, aquilo que ela quer ser, aquilo que ela quer seguir. E aí nós vamos observar também que um texto aqui que nos chama muita atenção, que diz o seguinte: o salmista diz no Salmo de número 127:3, ele diz a parte A: eis que os filhos são herança do Senhor. Então, se a mãe está querendo que a filha seja uma cópia idêntica, é a herança do Senhor, ela tem a sua própria escolha, ela tem a sua própria opinião. Como conviver com alguém que só enxerga coisas ruins na gente, Edeni? Esse foi o seu destaque. É um negócio complicado, é sofrido demais, uma pessoa que pega no nosso pé o tempo inteiro, só enxerga coisas ruins, não consegue valorizar nada, Edeni. É difícil, hein? É muito difícil, é complicado, principalmente quando isso vem da mãe e do pai. Porque é igual traição, né? Ninguém vai se sentir ferido por alguém que mora lá 10 ruas além de você, que você não viu, você não sabe nem o nome. Mas se veio, né, a traição, isso também não deixa de ser, como que eu posso falar, no meu ver, uma forma de trair, porque a menina, a jovem, a adolescente que seja, ela confia na mãe, ela confia no pai, justamente para estimular, né, para empurrar para frente, vamos dizer assim. E a palavra de Deus nos diz, em Mateus capítulo 6, o versículo 22, que a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, e o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz em ti não há trevas, quão grande trevas terás. O que me incomoda é que como é que a mãe só vê coisa ruim nessa... Será que não tem na gente? A minha mãe costuma dizer que ninguém é feito só de qualidades nem só de defeitos. Todo mundo tem lá os seus defeitos, mas não é possível, né? Então eu acredito que inverter? Essa mãe... Posso inverter? Claro. Será que essa mãe não tem nada de bom? Isso que eu ia falar. Porque o ouvinte, quem está nos acompanhando é a filha. Então, lógico que nós estamos falando para todos ao mesmo tempo, mas nesse caso específico aqui, quem está acompanhando a gente é ela, quem escreveu foi ela, mandou aqui o e-mail e tal. Então a gente está respondendo inicialmente a ela, mas isso vale, obviamente, como você vem conduzindo e muito bem, vale para todas as esferas, para todo mundo, mas até para uma pessoa que pega muito no pé da outra, que a gente vai simplificar dizendo que uma pessoa chata, que tem gente que é chata, é ou não é? Agora, mas até a pessoa chata deve ter alguma coisa, ou não? Deve ter, mas difícil achar, né? Deve ter, mas a partir do momento em que a menina nos envia um e-mail dizendo que tá difícil essa situação para ela, e ela pergunta como é que eu vou conviver com alguém que só enxerga coisas ruins em mim, então eu acredito que essa mãe tem com certeza suas qualidades, mas está precisando demonstrar isso para sua filha, porque ninguém reclama disso, principalmente de mãe, né? Mãe é aquela coisa, aquele laço, aquele amor que, né, que depois do amor de Deus, eu acho que é o amor mais perfeito, vamos dizer assim. Agora, difícil mas não é impossível. Eu acredito que é possível você demonstrar
para essa mãe que você é diferente dela e que é bom ser diferente dela, principalmente porque você está conseguindo conviver com ela. De uma certa forma, demonstrar para ela que será que se você fosse tão parecida assim com ela, vocês duas conseguiriam viver dentro do mesmo teto? Eu acho que já é uma saída, JR. Entendeu? Ela dá um jeitinho de demonstrar pra mãe, mãe, você quer que eu seja tão parecida com você? Mas será que se eu fosse muito assim, a cópia que você quer que eu seja, nós duas conseguiríamos viver? Eu acho que já é se uma mãe dessa vai dizer assim, é lógico, porque você seria perfeita, como eu sou. É que é difícil, quando a pessoa se acha, quando a pessoa se acha assim, perfeita, ela quer que o outro seja como ela, e se qualquer palavra como essa, a pessoa vai dizer assim, não, eu sou uma pessoa maravilhosa. Só quem não consegue conviver comigo é você e os outros. Fora você e os outros, tá tudo bem entre nós, né? Não, Apóstolo? Hein? Na verdade, eu acho que assim, a avaliação nós temos que ter muito cuidadosa, até porque lidar com adolescente é complicado. Estou partindo do princípio de ser um adolescente. É jovem, não é adolescente, não. É jovem. Porque, na verdade, há valores que hoje não se tem mais e se perderam. E que muitas vezes o pai ou a mãe, quando aplicam, o filho, não, mas foi no seu tempo, isso não é assim. E aí o que nós vemos hoje, né? Até a polícia de Boston uma vez colocou isso, 10 princípios para tornar o seu filho marginal. Entre eles, não o repreenda, não o eduque. Então eu vejo que há coisas que são inegociáveis, e a própria Bíblia diz, lá em Provérbios 27, diz assim, afia-se o ferro com ferro, e assim como o homem afia o rosto do seu amigo. Então há situações que eu, por falar a verdade, vou me tornar um cara chato. Isso acontece nas relações até de igreja. Você vai falar, mas o pastor cobra muito de mim. Quantas vezes nós não ouvimos isso? O pastor cobra muito. E não se trata de cobrança, se trata aqui literalmente, como a Bíblia fala, de afiar, de realmente confrontar aquilo que tem que ser confrontado. E hoje, salvo o melhor juízo, a maioria dos jovens, nossa experiência própria como pastor, não gosta de ser confrontado sobre o pecado, infelizmente. E não é só sobre o pecado, na verdade. É só contrariar a vontade deles. Eles acham que está cobrando demais, ou o caso dela aqui, que está julgando, traz julgamento sobre a minha vida. Só que às vezes esse julgamento, ela não se expressou, a mãe está tentando orientar, sinalizar, dar uma direção a ela. E muitas das vezes, nós que temos filhos jovens, adolescentes, falamos e sabemos que estamos falando, como ouvimos dos nossos pais, porém, eles não aceitam a nossa orientação. Eu queria até o seguinte, diante da dimensão que a rádio toma, a nossa palavra tem muito peso. Então é óbvio que eu concordo com vocês quando a gente diz o seguinte, olha, tem gente que exagera, tem mãe que exagera. Tem pai que exagera. Mas, gente, isso talvez para mim seja a exceção e não a regra. Eu creio que, de modo geral, todo pai, toda mãe deseja o melhor para o filho. E o melhor, muitas vezes, passa, sim, por disciplina. Pastor Giovanni, o senhor que é o mais velho que está aqui na nossa mesa hoje, é o mais idoso, o camarada mais experiente, entendeu? Eu queria ouvir a sua opinião sobre esse assunto, porque nesse ponto de conflito de gerações, que sempre existiu, e até onde eu posso imaginar para o futuro, sempre existirá. Mas existem valores, não é? Existem coisas que não mudam, que a gente pode estabelecer isso, que olha, aqui é desse jeito, aqui tem que ser assim. Infelizmente, muita gente chega no nível de briga, no sentido de dizer, enquanto estiver sob o meu teto, vai ter que ser assim. Isso quer dizer que o diálogo, ele acabou, pelo menos ele não está sendo desenvolvido agora, né? Tem gente que chega e diz, não, quem paga as contas sou eu, então você tem que me obedecer. Então, se a pessoa acabou de estabelecer que o valor dinheiro é mais importante que o valor diálogo, conversa. Mas uma pessoa irritada, no momento de irritação, no pico dessa irritação, fala bobagem mesmo. Tanto fala quanto escuta. Só que o que ela fala, ela esquece. Mas o que ela escuta, ela guarda. É verdade. Eu, particularmente, né, você acabou de dizer, em conflito de gerações, o meu aprendizado ao longo da vida, a geração dos meus avós, a geração dos meus pais, eu não passei por esse tipo de conflito, foi uma coisa mais natural, mais normal, entendeu? Porque eu consegui entender até mesmo o propósito que Deus queria com a minha vida. Mas essa jovem aqui, possivelmente, ela deva com certeza estar passando por algum tipo de conflito, ou um conflito emocional, ou um conflito de geração, ou um conflito social, ou um conflito até mesmo intelectual, que às vezes os pais têm um objetivo, não conseguem alcançar e quer que os filhos sejam aquilo que eles não foram.
Isso que tem que ser bastante observado, entendido, e que nós também precisamos ter aquela orientação, sermos cautelosos muitas das vezes o que nós queremos para os nossos filhos. Porque se nós queremos que nossos filhos fossem cópias idênticas a nós, como foi falado anteriormente, possuímos sempre as mesmas características em tudo, e não é assim que funciona. Possuímos opiniões, atitudes, posicionamentos e N coisas diferentes uns dos outros. Aqui um dos nossos ouvintes aqui no nosso WhatsApp é dizendo o seguinte: aqui em casa é o contrário. Cobro muito dos meus filhos para não se parecerem como eu fui no passado, porque a história está se repetindo e ouço da minha filha que ela tem que viver a história dela, já que eu tive a minha história. E aí, como é que faz a intervenção, companheiros? A pessoa viveu de uma forma, provavelmente aqui pelo que ela conta, pelo que ela demonstra, né? Uma vida dissoluta, uma vida errada, uma vida longe dos caminhos de Deus. E agora quando chega para a filha dizer, eu não quero que você passe pela mesma coisa. E a filha diz, mas eu tenho que viver a minha vida, eu tenho que ter os meus próprios erros, eu tenho que agir da mesma forma. E aí, como é que eu faço? É a pergunta que faz a nossa ouvinte. Daqui a pouquinho nós vamos responder a ela aqui no nosso Debate 93 de hoje. Estamos juntos no Debate 93. Pesquisa 93. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, ouvintes e debatedores. A pesquisa hoje não é para saber se você sabe de alguém, mas é sobre você. Você é alguém que costuma, assim, cobrar muito dos seus relacionamentos? 62% dos ouvintes por telefone confessam que cobram sim. 59% deles no site também cobram. Muito obrigado a você, ouvinte amado, pela sua participação aqui no nosso Debate 93 de hoje. Sempre bom demais ter a sua opinião. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Nós acolhemos hoje o apóstolo Alexandre Macedo, a cantora e compositora Edeni, menina da mesa de hoje, o pastor Giovanni Malafaia, também o pastor Anderson Zenito. E estamos discutindo aqui no debate de hoje, gente, sobre uma ouvinte que nos escreveu dizendo: minha mãe cobra demais de mim, ela só sabe reclamar e implicar, nada que faço é bom o suficiente. Na verdade, acho que ela quer que eu seja uma espécie de cópia dela. Como mostrar à minha mãe que sou diferente dela? Como conviver com alguém que só enxerga coisas ruins na gente? O que fazer quando cobrança, julgamentos e comparações destroem o amor? Qual o segredo, hein, para amar o próximo como a nós mesmos, apesar das diferenças? Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Chegamos aqui a esse WhatsApp aqui que foi nos encaminhado, aqui ouvinte dizendo: aqui em casa é o contrário, cobro muito dos meus filhos para não se parecerem como fui no passado, porque a história está se repetindo. E ouço da minha filha que ela tem que viver a história dela, já que tive a minha. O ouvinte não conta a história, também não vou ficar aqui querendo identificar qual é a história. Ô, ouvinte, qual é a sua história aí para ficar? Não precisa. Já sabemos que é uma coisa equivocada, não é isso, companheiros? E aí, como é que faz? É certo que essa mãe ou esse pai não quer que o filho cometa os mesmos erros. Isso aí. Né? Então, é fácil hoje tentarmos corrigir com os nossos erros, o que erramos no passado. Não desejamos que nossos filhos ou as nossas ovelhas, amigos, até mesmo amigos, nós damos conselho, dizemos: olha, não faça isso porque eu já errei dessa forma. E essa mãe não está errada em tentar fazer com que a filha não erre. JR, eu lembro quando eu tinha 15 anos, mais ou menos, uns meses atrás. Que isso, hein? Eu tenho uma amiga que na época ela tinha uns 30 e poucos anos, e ela me falava uma coisa que eu já ouvi muito, não só dela, mas de outras pessoas. Ah, se eu tivesse a sua idade com a experiência que eu tenho hoje. Olha aí. Né? E realmente isso é uma verdade, né? É óbvio que o que a mãe o que a mãe quer passar para a filha é que, por ela já ter vivido, ela sabe que por mais que as pedras no caminho que a filha vai encontrar sejam diferentes, existirão pedras. A única coisa que me incomoda é você querer que alguém seja uma cópia sua. Todo mundo tem que ter as suas próprias experiências. Os erros que a filha dela provavelmente vai cometer, não se sabe o que grau de erro. Mas imagina bem, a mãe casou grávida ou engravidou, tá certo? Engravidou, casou posteriormente. Aí a mãe tá vendo que a filha tá assim, muito, sei lá o que, com o rapaz lá, tá certo? Quer chegar de madrugada, quer chegar de madrugada, a mãe conhece a filha, entendeu? A mãe é tão mulher quanto a filha é.
e aí diz o seguinte, olha, tá indo pro mesmo caminho. Tá certo? Olha que desespero de tentar chamar a menina e conversar. Só que quando conversa com a menina diz o quê? Você errou, deixa eu errar. Não, então aí é que tá. Nesse caso é o oposto da mãe aqui do nosso e-mail, né? É totalmente oposto. O que eu parabenizo essa moça que tá mandando esse texto, essa experiência dela, porque ela tem discernimento de que o caminho que trilhou não é legal, que não, que sabe. Mas como é que ela convence a filha? Como é que chega pra filha e diz, seu filho? Eu também costumo dizer que também precisa ser avaliado também, que a experiência da mãe para com a filha pode ser até um referencial, mas também a filha precisa ter uma experiência pessoal, própria, particular, individual, diferente da mãe. Se houve erros ou acertos, isso aí já é um outro departamento, mas que a filha precisa ter também experiência pessoal de vida, ela precisa ter. Decidir por si só, né? Eu penso que a melhor maneira aí é olho no olho e abrir o que passou de errado, que ela viveu, as consequências do erro dela, porque na verdade, olha, não faço o que eu fiz porque eu sofri muito. Que sofrimento? É olho no olho, contar, olha, o preço que eu paguei foi esse. Descrever tudo, abrir o jogo com ela, porque até na confissão mesmo, só fazer bem a quem tá se abrindo, que tá guardado lá dentro, e ela tá vendo, tá sofrendo duas vezes. Não quis mostrar a vida inteira, deu a impressão pra filha que não foi tão complicado assim. Não foi tão complicado. Entendi. Outro ouvinte aqui dizendo, aqui em casa é assim, meu marido não enxerga nada de bom na nossa filha. Ela é estudiosa, ela é calma, não gosta de sair muito, obedece os horários. Olha, isso aqui é uma santa, mas nunca está bom, cobra o tempo todo, tá muito difícil conversar e tentar mostrar para ele que ela é uma filha maravilhosa. Olha como a perspectiva muda, né? Você vai para a perspectiva da filha, você vai para a perspectiva da mãe, agora tem um pai que não percebe nada de bom e a mãe fica tentando mostrar para o pai o quanto a filha é generosa ou pelo menos é adequada nessas características aqui apresentadas. É o texto de Colossenses que eu coloquei aqui, né? Lá Paulo não fala, quando ele fala pais, ele não usa a figura de pai e mãe, mas ele usa páteres, porque frequentemente o maior desestimulador, lamentavelmente, falando como pai, é o pai e não a mãe. A mãe geralmente é incentivadora, mas o pai tem esse poder de estimular, de cobrar muito. E essa cobrança excessiva que provoca a ira que lá Paulo diz que é o desestímulo. E conforme o pai, se a mãe disser tudo isso aqui que ela nos disse, ele vai dizer assim, ela é isso aí por minha causa. Se eu não fizesse isso, ela não seria isso que aí está. E quanto mais eu apertar, melhor ela ficará. Esse é uma encrenca também. Aqui o ouvinte dizendo, será que a mãe dela não é igual à minha? Minha mãe é exatamente assim, mas é porque ela é perfeccionista. Às vezes é muito chato, mas sei que ela me corrige porque ela quer que eu faça cada vez melhor. É o que compartilha aqui uma de nossas ouvintes aqui um dos nossos ouvintes aqui no nosso WhatsApp. Outro dizendo aqui, gente, a minha mãe é assim, eu tenho 42 anos. Eu sou evangélica, responsável, boa filha, moro sozinha, mas no quintal da minha mãe. E ela fala mal de mim pra todo mundo, ela é falsa e fala mal com minha irmã, fala mal de mim com minha irmã, só que eu não concordo e deixo ela fala mal da irmã com ela, só que eu não concordo e deixo ela falando sozinha, porque já falei pra ela viver a vida dela e deixar a vida dos outros. Aí ela fala, você é muito estranha, ela quer que eu seja igual a ela e até as roupas, cabelo quando mudo, ela fala que tá horrível. Eu tô cansada, eu não quero ser igual a ela. Ela não é exemplo para mim, ainda bem que ela não me criou. Quem me criou foi minha tia. Mas olha, companheiros, tem um monte de coisa acumulada aí, hein? Nossa. A não criação, a mãe que aparece, pelo menos dá a impressão que apareceu posteriormente, acaba querendo comandar, e a pessoa reage dizendo assim, eu não quero a sua autoridade aqui porque você não tem. O corte do cabelo, que loucura. Às vezes também o que precisa ser entendido também é a particularidade do indivíduo, que somos indivíduos, independente de a pessoa, às vezes a família, às vezes tem 2, 3 irmãos, cada um vai agir de um jeito, cada um vai agir de uma forma, cada um tem um temperamento, cada um tem uma personalidade, cada um às vezes trabalha num lugar diferente, cada um tem uma vida financeira, muitas das vezes individualizada um do outro. E isso que os pais também precisam entender as diferenças de um dos outros, mesmo sendo o mesmo filho, mesmo pai, mesma mãe,
mas essa diferença precisa acontecer. A nossa querida Rose mandou aqui uma pergunta para a Edeni, tá te mandando um beijo e fazendo a você uma pergunta. Edeni, a paz, eu queria saber por que os filhos não obedecem como antigamente. Não sei por que ela perguntou esse negócio de antigamente para você. Beijo, Rose, Deus te abençoe, querida. Olha, eu acredito no seguinte, existem valores, o apóstolo Alexandre Macedo, ele bateu nessa tecla algumas vezes e eu faço coro com ele prontamente. Existem valores inegociáveis. Não existe isso, porque não existe assim, honrar pai e mãe é bíblico. Vai ser até que Jesus nos tire dessa terra, né? Até que não haja mais aqui humanidade. O que eu entendo é o seguinte, para mim o que mudou um pouco foi a própria criação. O que eu percebo é que alguns pais, não estou dizendo todos, porque existem realidades que elas precisam ser pontuadas, como, por exemplo, vai existir mesmo pais que são bons pais, estimuladores, né, elogiam, e os filhos são rebeldes. E existem mesmo pais que ficam desestimulando, criticando, né? São realidades que existem mesmo. Agora, voltando para essa questão do obedecer, eu acho que pai e mãe tem que impor autoridade, né? Filho tem que entender, assim, parece pesada a palavra, mas essa mesmo, que quem manda é pai e mãe, né? Sem aquela coisa de enquanto estiver debaixo do meu teto, enquanto comer minha comida, não é por aí. É porque o filho precisa entender que debaixo dele há uma autoridade e não deixa de ser uma autoridade espiritual. Eu acho que quem tem, na minha opinião, um pouco falhado, são alguns, não estou generalizando, eu nunca generalizo. São alguns pais, porque a gente vê mesmo que, por exemplo, eu sou de uma geração, já que ela falou do antigamente, eu sou de uma geração que bastava só meu pai olhar. Olhou, não precisava de muita conversa, não precisava de muita coisa, não. Hoje a gente vê, né, algumas crianças fazendo birra, os pais falando que passam vergonha. Então eu não entendo, será que o problema está nos filhos? Será que o problema está nos pais? Olha, e nessa linha o ouvinte dizendo, tenho 30 anos, sou casada, passei minha infância toda com a minha mãe mentindo e me ensinando a fazer o mesmo. Sou diferente dela e do meu pai, não consigo mais conviver e aceitar a vida que eles levam. Minha mãe é fofoqueira, minha mãe é mentirosa e cínica e vive me cobrando para ser como ela. Eu não tenho mais paciência para conviver com isso e me afastei deles, conta aqui uma de nossas queridas ouvintes. Ela aponta um erro, aliás, vários erros dos pais, mas esse afastamento, a não ser que seja num caso extremo, né, gente? Afastar-se dos pais. É o perigo, né, de você condicionar comportamento à identidade. Eu creio que todo mundo aqui tem comportamentos que julgam ser não bons para ser vivido, mas isso não torna você uma pessoa má. Então eu creio que aí, como qualquer ser humano, acho que a gente já falou aqui das virtudes e dos defeitos, nós temos que saber filtrar isso. E o problema é quando essa filtragem não é feita. Então eu coloco um comportamento e elenco aquilo como o fator principal para a pessoa não prestar. E é o caso dessa jovem. Acho que por uma falha reprovável, não estou aqui, mas daí dizer que a mãe não vale, que tem que se manter a distância, eu acho colocar, né, o comportamento assumindo a identidade. E se ela pretende mudar a mãe, deixar que a mãe deixe de ser fofoqueira, mudar o caráter da mãe, ela precisa estar junto. Mostrar que o Jesus que mudou a vida dela, como ela cresceu, dizendo, aprendi a mentir com a minha mãe, aprendi a fazer coisas erradas com a minha mãe, e hoje ela não faz mais. Ela se afastar não é o melhor remédio. O melhor remédio é ela estar do lado da mãe e mostrar esse Deus maravilhoso para a vida dela, que pode mudar a história dela também. E o pior quando há uma dependência financeira. Conta aqui uma de nossas ouvintes aqui que ela depende financeiramente da mãe, e a mãe cobra, a mãe critica, a mãe fala muito dela, inclusive ela diz que as pessoas se sentem mal da maneira que ela é tratada pela própria mãe, mas depende financeiramente. E tem gente que quando tá com o dinheiro na mão, faz da vida do outro um vendaval. Eu costumo dizer também, tudo que é imposto é um pouco mais agressivo. Teve jovens, adolescentes comigo que eram irmãos. Eu lembro que a mãe queria que eles fossem um espelho. Depois que eles criaram uma maturidade, foram crescendo, desenvolvendo, não fizeram nada aquilo que a mãe queria e sonhava e que eles fossem e tal.
Então acho que quando algo é imposto, é muito mais difícil da pessoa digerir aquela realidade. Quando acho que a coisa acontece naturalmente, igual aconteceu comigo, naturalmente, sem imposição de nada, as coisas fluem e funcionam bem melhor. O que fazer quando cobrança, julgamentos e comparações destroem o amor, apóstolo Alexandre? Esse foi o seu destaque. Na verdade, a questão da comparação, ela é sempre prejudicial, né? Porque ela te exalta ou te humilha. Ou você se acha melhor do que o outro, ou pior. Então, essa questão da comparação, e foi o principal aqui, item que me marcou, é porque destrói qualquer relacionamento. Você quer... Isso é muito comum até com os pais, uma orientação. Às vezes o filho diz assim pro pai: pai, você me ama? Ou mãe, você me ama? É filha, para falar bobagem. Só tá vendo que eu amo vocês? Ela não perguntou no plural, ela perguntou no singular. Ou então, você tem que ser igual ao seu irmão, você tem que ser igual à sua irmã. Esse tipo de comparação só traz prejuízo para a família, porque cada filho é um universo. Só cria conflito, né, pastor? Só cria conflito. E cada filho é um universo. Tem filho que se abre mais para o pai, tem filho que se abre mais para a mãe, e cabe ao pai. Eu acho muito interessante, tem pai e mãe que diz assim, às vezes no gabinete comigo: mas eu criei do mesmo jeito, eu amo os três de maneira iguais, eu ainda não descobri o amorômetro, o medidor de amor. Isso não existe. E a pessoa não é igual. O pai que criou a menina, ele não é o pai que criou a segunda filha. Ele mudou. São gerações ele mudou, diferentes. não. E ele mudou. Mas ele não é nem a pessoa, o amor, né? é aquele que dá o amor, o que recebe. Então, o que dá é que vai escolher. Eu vou me identificar mais com meu pai, vou me identificar mais com a minha mãe. O pai e a mãe ama. Agora, dizer que ama da mesma maneira, eu acho de uma simplicidade muito grande. Ou seja, para avaliar isso, eu penso o seguinte: aqui é a questão da comparação. Quando a mãe se compara com ela, você vê o seguinte, ou ela quer que a filha seja igual. A mãe está fazendo o quê? Desprezando toda a identidade da filha, simplesmente atropelando. E pelo contrário, se você fazer uma análise assim rápida, né? Quando eu digo que o meu filho tem que ser igual a mim porque ele não é porque eu falhei na educação. Então ela está assumindo aqui uma culpa. Verdade. Né? JR, deixa eu só pegar um gancho aqui da palavra do apóstolo. Cuidado com esse negócio de comparação e cuidado com esse negócio com essa criação dos filhos, porque é engraçado, eu estava lendo essa palavra ontem, não tem a ver com o texto, mas eu parei nela e fiquei analisando, né, ali em Gênesis, quando a palavra de Deus nos diz que Isaac amava a Esaú por conta da caça e a mãe gostava, amava Jacó. Aí você vê o conflito que dá nisso. Isso é bíblico, isso é palavra de Deus pra tua vida. Deus está falando pra você. Cuidado com essa coisa aí de como você tá criando e amando seus filhos. Aqui um ouvinte nos conta, aqui em casa é assim, ó: eu sou o filho do meio e todos os dias meu pai cobra muito de mim. Até hoje eu não sei por quê. O tratamento é diferente. Ele diz que enquanto eu viver embaixo do teto dele, eu não vou ter voz ativa, mas os outros irmãos têm. Isso me magoa muito, pois os da rua reconhecem os meus valores, mas os de dentro não me reconhecem como tal. Até mesmo na igreja eu não tenho cargo nenhum, mas os meus irmãos eles têm. E isso me afronta diretamente, mas como bom filho, eu apenas ouço e não falo nada, porque qualquer frase que eu fale é levada como afronta. JR, o que eu devo fazer? A palavra diz que devemos ser obedientes aos pais, mas meu coração manda que eu siga o meu próprio caminho. Compartilha aqui um dos nossos queridos ouvintes. Que acham vocês? Eu acho que é um papel fundamental de ter um entendimento, né? Ter um entendimento, ter uma compreensão, ter até mesmo uma singularidade, como já foi dito anteriormente, em relação aos filhos. Devido a cada um ter uma maneira de agir, uma maneira de pensar, às vezes tem um objetivo, às vezes tem uma conquista, às vezes as gerações também refletem uma nas outras também, isso causa conflitos na também. Na verdade, diferença de anos vai fazer essa mudança acontecer. O filho do meio sofre realmente, porque é o seguinte: o mais velho é o primogênito e o mais novo é o caçula. E o filho do meio fica perdido no meio. Não é nem título, fala a verdade. Então, o que eu posso dizer para ele, à luz da palavra de Deus aí, ele se espelhar em José, que também foi filho do meio, porque Benjamim era mais novo. E, no entanto, foi aquele que se colocou na disposição de Deus e lá na frente se tornou o sustentador da sua família. Eu achei esse nosso ouvinte, que é um jovem, muito inteligente. O texto dele é muito bem escrito, ele faz uma reflexão
ponderada sobre as coisas, e ele aponta algumas coisas importantes. Primeiro, ele observa que o pai o cobra muito. Vou te dar um outro lado. Teu pai está olhando para você. Seu pai está te percebendo. Uma das coisas mais complicadas da vida é a indiferença. É muito sofrido quando alguém sofre algum tipo de indiferença. Um filho para o qual o pai o olha de maneira indiferente, é muito, muito triste, é muito, sabe, não liga, não se importa, não fala nada. Então, veja um outro lado dessa mesma história. A outra coisa é o seguinte: os de fora te valorizam, abre o teu olho. Porque essa pode ser uma estratégia não divina, nem humana, pode ser uma estratégia diabólica para tirar você de dentro de casa, para criar para você referências diferentes, você olhar para aquele amigo, para aquela amiga, para o pai daquele, olha aquela pessoa que é boa, e você tem que ter cuidado com isso é um cuidado. Terceira coisa, na sua igreja, seus irmãos têm cargos e você não. Olha, eu vou dizer uma coisa bastante simples e que eu considero importante para minha vida, sempre foi: quem precisa de cargo para trabalhar, não merece trabalhar. Você é muito inteligente. Vai chegar uma hora em que você terá uma responsabilidade que se transforma num cargo, mas até lá você pode desenvolver outros talentos na própria igreja, trabalhando como liderado. Não porque você é menos importante, menos inteligente, menos valioso. Você é um cara joia, cara, bênção pura. Tô lendo seu texto aqui. Você é um cara inteligente, escreve bem, sabe? Escreve fácil, conseguiu traduzir em poucas palavras sentimentos profundos. Isso é uma habilidade que pouca gente tem. Falar muito, muita gente fala. Agora, conseguir falar tudo em pouco espaço, isso é raro. Você tem que desenvolver ainda mais o seu texto, porque isso é uma habilidade que Deus te deu. E às vezes o texto, ele é desenvolvido em quem é introspectivo. E pode ser que a ausência do cargo ali enquanto líder e tudo, seja até para fortalecer essa sua introspecção, permitir que você produza boas reflexões e ajude e colabore do seu jeito. Nem todo mundo vai ter cargo, graças a Deus. Se todo mundo tivesse cargo, é aquela expressão: tem muito cacique para pouco índio. Nós precisamos de mais índios, de gente que queira trabalhar, servir, desenvolver. E outra coisa importantíssima: nem todo líder ou nem todo aquele que tem cargo o tempo inteiro. Tem períodos que aquele que vai ter cargo ou tem cargo não terá esse tal cargo. Então não desiste não, cara, continua firme, observe, seu pai te olha, não é bom, eu sei que não é, já entendi tudo aqui, mas continue, cuidado com os de fora, porque às vezes vem uma conversinha de fora e isso vai ser uma encrenca. Terceiro, muito importante, envolva-se na obra do Senhor, sirva. Se chegar o dia de ter um cargo, bênção pura. Agora você não precisará do cargo para trabalhar. Digo isso a você, querido ouvinte que nos escreveu, não estou nem dando nome aqui. Dizendo para você, com uma palavra carinhosa e muito agradecido pela sua audiência e pela colaboração que você nos traz a partir da sua reflexão. Nessa nossa outra linha aqui, um ouvinte dizendo assim: JR, me diz algo pro meu coração, pois eu ando muito triste. Minha filha sempre foi uma menina obediente, tranquila, onde ela estava ela me colocava a par, nunca me deu trabalho na adolescência, na igreja ela trabalhava com os pequeninos, vivia fazendo tudo dentro da igreja. Bom, agora ela é jovem, começou a faculdade, começou a trabalhar e mudou muito, com mentiras. Isso tem me deixado muito triste. Já sentei com ela várias vezes, com amor, mas ela não me vê como amiga mais. Eu não sei como agir com ela. Compartilha aqui uma de nossas ouvintes. O que dizer a ela? JR, é importante ressaltar o seguinte: por mais que você dê exemplo, por mais que você sente, olhe no olho, é importante também falar que existem funções que não são nossas. Por exemplo, a função de converter, de convencer, isso é do Espírito Santo. É importante falar isso porque eu acredito que existem pessoas nos ouvindo sufocadas, cansadas, fadigadas, porque dão exemplo, mas você precisa aprender a descansar nesse sentido de que essa mãe com certeza deu exemplo, falou, conversou, mas ela precisa entregar, porque aí ela já fez a parte dela, e entender que a partir do momento que a gente faz a nossa parte, aí é com Deus, aí é com o Espírito Santo, porque também senão você acaba levando um peso muito maior do que você pode suportar. Então existem coisas que cabem a nós. Coube, faça, e o demais deixe para Deus fazer, porque tem coisa que só ele mesmo vai fazer. Na verdade, essa mãe
teve durante a adolescência, a infância dela, tudo que ela queria. Que era aquela filha obediente, aquela filha estudiosa, aquela filha que estava sempre colocando ela a par de onde ela estava. E hoje, algumas coisas mudou. Ela foi para uma faculdade e, de repente, se ela falar para essa mãe assim, olha, eu vou chegar mais tarde em casa por esse motivo, a mãe não vai deixar. Por isso, talvez, a conversa vai ser o melhor resultado. Ela quer resultado? Senta com a filha, conversa e fala, filha, o que está acontecendo? Você precisa sair, você não precisa mentir para mim. A minha esposa, ela sempre ensinou isso para minha baixinha, a Esther, de 7 anos. Você nunca minta para mamãe. Converse comigo. Então, a conversa. A criança também, ela deve também, desde a sua tenra idade, a criança tem que ser orientada também, né? Porque às vezes os pais têm quer que os filhos sejam uma coisa, ele não quer ser, quer que seja outro, o filho também não quer ser. Então, acho que desde criança, depois na adolescência, jovem, tornando a fase adulta, ela tem que ser orientada da sociedade, que ela vive no meio social, ela não vive dentro de uma igreja, ela não vive espiritualmente 24 horas. Então, convívio social, onde ela vai viver com determinadas pessoas, com outros credos, outras realidades, outras educações, entendeu? Tudo diferente do que ela aprendeu. E ela precisa entender e conviver com esses conflitos. Eu acho que o grande perigo está aí. Nós não preparamos filhos para o mundo, preparamos para nós. Para nós. Aí quando eles se deparam com o mundo, ficam totalmente desarticulados, encantados. E uma coisa importante aqui também, além dessas outras aqui já apresentadas, é quando ela diz que a filha cuidava dos pequeninos. Vale um alerta especial, tem muito adolescente que mata o culto para cuidar, entre aspas, dos pequeninos e não se alimenta espiritualmente. Está dentro da igreja, mas está morto de fome. No primeiro vento que passa, leva. Não estou dizendo que é isso, mas estou dizendo só um alerta, que é um cuidado que pais e líderes precisam ter, especialmente quem trabalha com criança, está observando. A adolescente está ali, o jovenzinho está ali, só vai ali. Ele não participa do culto, ele não participa de um estudo bíblico, não participa de um pequeno grupo, não participa de nada. Ele participa do quê? Ele está ensinando a mesma coisa há muito tempo. E quem fala a mesma coisa há muito tempo pode ficar com lacunas na sua formação. É verdade, pastor. Porque o adolescente, principalmente, ele quer ser o ajudante da professora do departamento infantil. Às vezes não só para ajudar, mas para sair do culto. Para matar o culto. E ficar lá no departamento infantil. De vez em quando eu largo o culto, vou lá no departamento infantil e falo, ó, vamos esvaziar o departamento infantil. Então deixa os professores. Tem muito adulto e pouca criança, às vezes inverte tudo, tem mais adulto que criança. Ouvinte dizendo, minha mãe cobra bastante de mim, ela não me criou, mas tudo o que eu faço, ela acha que tá ruim. A ponto de eu estender a roupa no varal, ela vem atrás refazendo. Lavo a varanda e ela lava outra vez, dizendo que não ficou bom. Sempre busquei elogio ou reconhecimento dela. Passei para a faculdade pública e ela não disse nada, nem comemorou. Diz aqui uma de nossas ouvintes, olha quanta coisa guardada no coração. Eu estou preocupado com isso, o fato de muita gente guardar isso. Filhos que guardam dos pais, pais que guardam dos filhos, que não conversam, não dialogam, não resolvem. A chance de dar um problema, de explodir isso, se não já explodiu, é muito grande, companheiros. Não é? JR, por isso que eu sempre digo aqui que a gente tem que dar um jeito de ser feliz por si só. Porque assim, olha só, a pessoa passa na faculdade, uma faculdade que deve ser difícil, pública, né? A mãe não comemora, aquilo que eu falei, mãe e pai, o que você espera da mãe e do pai? Mas aí é que tá, a palavra de Deus nos diz para honrar. Não diz para honrar se for bonzinho, se tiver certo, honra, né? E se ela não comemorou, olhe para ela, tenta olhar para ela com os olhos de Deus, com os olhos de Jesus e tenta ver nessa mãe que ela nem, de repente ela não saiba, ou de repente ela tá feliz e não consegue passar. Mas assim, a minha orientação é porque eu me preocupo com a pessoa que tem tanto para oferecer e de repente pode morrer, pode ser sufocada por conta daquilo que recebe. Então eu penso assim, que a gente só dá o que tem. Dê para sua mãe aquilo que ela não consegue dar a você, porque tem gente que nunca vai conseguir nos dar aquilo que a gente consegue oferecer a ela. E muitas vezes também é falado, fez mais do que a sua obrigação. Eu acho que isso pro jovem é uma facada, uma apunhalada. Quando ele tenta, ele vai, ele sofre, ele vai na faculdade pública, né? Passou na faculdade pública. E cabe a ela também dizer, mãe, poxa, eu passei na faculdade pública, eu tenho um filho de 21 anos, ele fala assim, eu sou um filho que só dou orgulho pra vocês. Olha aí. Tô na faculdade, tá
Estou fazendo engenharia, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Eu chego em casa cedo ou não chego em casa à tarde. Então, e de repente fala isso até tentando, né? Tentando desencadear no outro aquilo que ele quer ouvir. Mas mesmo que não ouça, tem gente que não vai falar mesmo. Tem pessoas que não sabem oferecer amor porque não sabem nem receber. Não receberam, na verdade, na sua infância, não receberam dos pais, não receberam do esposo. E que isso não é justificativa, porque eu sempre acho que um erro nunca é justificativa para o outro. Mas a partir do momento que você convive com isso, você entender que não vai adiantar ficar no confronto. No confronto, tem hora que tem que deixar, né? Viver, ser feliz, não comemorou. Comemora você ainda que sozinho, dá uns pulos lá no quarto, entendeu? O que o JR falou daquele rapaz que mandou e-mail, ou seja, você não precisa do cargo, né? Ela não precisa do reconhecimento. Eu queria ter falado algo nessa hora. Mas ela buscou, é porque tem pessoas que buscam isso, né? Que buscam esse tipo de postura, tal. Conta-se, não sei se é fato, mas conta-se que Napoleão fez um grande desfile militar, se botou todos os soldados e a mãe ao lado dele. Aí quando estavam todos desfilando, aquela pompa toda, ele disse: tá vendo, mãe? Estão todos sob o meu comando. E ela disse: quero ver até quando isso dura. Tá certo? Então você vê que existem pessoas que fazem para receber o elogio, para receber o reconhecimento. O reconhecimento dos pais é algo muito valioso, isso tem a ver com autoestima. Se não trabalhar a autoestima nos filhos, eles vão ficar dependendo de elogio. E se você não elogiar, alguém elogiará. E se esse alguém que vai elogiar não tiver as melhores intenções, complica. Nessa história de crise, um dos nossos ouvintes conta aqui, olha, eu passei por uma situação assim com a minha mãe. Ela tinha a grande mania, hoje não mais, de me comparar com outros. Até que um dia eu perdi a paciência e tive uma conversa franca com ela. Eu disse: para a senhora, eu posso não ser do jeito que a senhora acha que eu deveria ser, mas muitos admiram o meu jeito de ser e de pensar. Não precisamos concordar em tudo, mas precisamos conversar sem essa pressão, pois eu também vejo em tantas outras mães qualidades que eu não vejo na senhora, e nem por isso nem por isso as acho perfeitas. Pense nisso, mãe. Aí ele conta, daí em diante ela parou de perturbar e caiu na real. Do mesmo jeito que existe filho muito chato, existe mãe muito chata. Infelizmente, é isso aí mesmo, compartilham dos nossos ouvintes. Tem que se tomar muito cuidado também, os pais têm que ter muita sensibilidade de não criar também conflito entre os irmãos. Não dizendo, não, mas seu irmão é assim, sua irmã é daquele jeito, seu irmão chegou a um determinado lugar, sua irmã chegou a outro lugar, e você onde ele está? Esse conflito também que muitas vezes os pais colocam entre os irmãos, isso é extremamente prejudicial à família. É verdade. Eu quero agradecer aos companheiros aqui do nosso debate 93 de hoje, porque nós discutimos aqui um ponto muito importante, a questão do relacionamento entre mãe e filho, entre pai e filho, às vezes entre os próprios pais, a dificuldade que existe às vezes no relacionamento, quando envolve aqui a questão dos próprios irmãos, como vimos agora, e é fundamental que a gente tenha um bom entendimento e chegue a bom termo em todos os aspectos. Sabemos que existe um abismo de gerações, mas entre nós está o Senhor Jesus Cristo, e exatamente com base na sua palavra que nós podemos chegar a um bom convívio. Eu tenho a leve impressão de que as coisas um dia vão melhorar, porque do jeito que estão, não suportam, não podem continuar. Quando ele é sim, eu sou não. Se ele é certeza, eu sei lá. E entre nós se abrindo abismo vai das gerações. Já não consigo entender esse jeito esquisito de conversar. Eu tô legal, pode crer. Dá um tempo que a vida ainda vai rolar. Sou Fluminense, ele é Flá. Se eu sou conversa, ele é pai. Entre nós se abrindo abismo vai das gerações. Isso Deus tem que ser pra nós, ponto de encontro, uma mesma voz, que nos converte um ao outro e nos traz a paz.
nunca mais. Eu tenho a leve impressão de que as coisas têm mesmo é que melhorar, porque do jeito que estão não suportam, não podem continuar. Quando ele é sim, eu sou não. Se ele é certeza, eu sei lá. E entre nós se abrindo abismo vai das gerações. Já não consigo entender esse jeito esquisito de conversar. Eu tô legal, pode crer. Dá um tempo que a vida ainda vai rolar. Sou Fluminense, ele é Fla. Eu sou conversa, ele é Plá. E entre nós se abrindo abismo vai das gerações. Por isso Deus tem que ser pra nós. Tem que ser ponto de encontro, uma mesma voz que nos converte um ao outro e nos traz a paz. Oh, não. Por isso Deus tem que ser pra nós ponto de encontro, uma mesma voz que nos converte um ao outro e nos traz a paz. Abismos nunca mais. 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 Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93. E aí, Marcela? Então, você é alguém que costuma cobrar muito dos seus relacionamentos. 67% dos ouvintes por telefone dizem que cobram, sim. 55% deles no site também cobram. Muito obrigado aos nossos queridos e amados ouvintes. Obrigado a Marcela Bastos. Obrigado a toda a nossa equipe trabalhando e muito para a realização do nosso Debate 93 aqui na 93 FM. Estamos juntos no Debate 93. Ouvinte dizendo, vou me casar. Olha aí, Deni, que maravilha, hein? Vou me casar. Olha, mas hoje em dia isso é raridade. Mas uma coisa me preocupa: nossas igrejas. Minha noiva quer muito mudar para uma igreja de visão diferente da minha. Respeito a visão dessa igreja, mas eu não tenho planos de mudar para lá como minha futura esposa quer. É errado começar um casamento assim? Casais que não frequentam a mesma igreja vivem em jugo desigual? E aí? Às vezes é muito diferente a igreja, visão diferente, às vezes é muito diferente, né? É jugo desigual? Qual a melhor forma de convivência quando a divergência entre o casal é doutrinária? E às vezes a pessoa quer que o outro siga daquele jeito. Tem doutrina que envolve vestimenta, aí o marido diz, eu não quero você assim. Aí ela diz, foi Deus que mandou. Seria o caso de desistir de casar para evitar problemas futuros? Pergunta o nosso ouvinte. Quem pergunta é ele. Valeria a pena repensar essa decisão? Casa ou não casa? Que pensa você, ouvinte, sobre esse assunto? Esse e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Apóstolo Alexandre Macedo, muito obrigado, querido. Deus abençoe sempre. Obrigado aqui pelo presente que o senhor nos trouxe. Muito obrigado. Obrigado a você, JR, a todos os ouvintes. Vou mandar um beijo para o nosso pessoal lá do CIAN. Deus abençoe a todos. Hoje à noite nos encontramos às 19h30. Maravilha, muito obrigado. Edeni, a nossa menina da mesa de hoje.
Eu que agradeço, é sempre muito bom estar aqui. Quero mandar um beijinho carinhoso lá pro meu casalzinho querido que tá sempre lá nos ouvindo, que é a irmã Maria Helena, pastor José Carlos, que ficam tristes quando eu não mando beijinho. Então, beijinho pra vocês. Pra Jussara, minha amiga, e quero agradecer a minha amiga Keline, que tá aqui me acompanhando hoje. Que Deus abençoe a todos. Maravilha, muito obrigado ao pastor Giovanni Malafaia. Forte abraço, Deus abençoe sempre, meu irmão. Amém, muito obrigado. Mais uma vez estarmos aqui. Deus continue abençoando a rádio, o debate, cada debatedor hoje. Também mandou um abraço para a minha igreja, Assembleia de Deus em Rio da Prata. Deus abençoe a todos. Maravilha, muito obrigado ao pastor Anderson Zenito, aqui eu quero agradecer também aqui, nos trouxe aqui 2 dos seus livros, Por Trás de uma Pedra Vive um Tempo de Honra e Semeando e Colhendo em Tempo de Seca. Pastor Anderson, muito obrigado, um forte abraço ao senhor. Obrigado, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui pela primeira vez. Quero mandar um grande abraço aí para minha esposa, a pastora Shirley, para o Johnzinho, para a Esther, e um abração para todo o povo da comunidade evangélica Shalom e para o pastor Luiz Tuete, que tem sido o meu pastor, tem estado conosco, nos orientando. Eu agradeço a oportunidade. Maravilha, bênção pura. Nós vamos orar juntos nessa hora. Vou pedir aqui ao apóstolo para orar conosco. Vamos apresentar o tema de hoje, né? Muita gente com conflito, dificuldade de relacionamento, precisando perdoar, precisando aceitar o outro, entender o outro, enfim. Também vamos orar como temos orado todos os dias pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Pai, te agradecemos por esse momento tão precioso, debate. Esperamos que cada palavra liberada aqui tenha sido, ó Deus, remédio para corações. Cremos que teu Espírito há de tratar aquilo que humanamente falando não conseguimos. Creio também, Senhor, que tu tens consolado os que choram, curado os seus enfermos, abatidos. Ergue, Pai, e oramos pela nossa nação. Conduz o nosso país, Senhor. Precisamos da tua direção. Abençoe esta rádio, acampe os teus anjos sobre ela, sobre a direção do nosso deputado Harold Oliveira e todo o seu staff aqui reunido. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.